Eu passei anos procurando um culpado, e o pior é que eu sempre encontrava um. Às vezes era falta de dinheiro, às vezes era a situação, às vezes eram as pessoas, às vezes era o lugar que eu estava. Mas no final das contas a minha vida continuava exatamente igual. Porque enquanto eu procurava alguém para culpar, eu não fazia nada para mudar. E eu nem percebia isso, porque quando a gente está sofrendo, quando você está passando por uma situação difícil, é muito mais fácil encontrar um culpado do que assumir responsabilidade, você concorda? Então, durante muito tempo, eu realmente acreditava que a minha vida iria mudar quando alguma coisa mudasse do lado de fora, sabe? Quando eu tivesse mais dinheiro, quando eu tivesse em outro lugar, quando aparecesse uma oportunidade, quando alguém me ajudasse, sei lá. Só que os anos foram passando, as coisas foram acontecendo e nada mudava, porque enquanto eu esperava uma vida melhor, eu continuava sendo exatamente a mesma pessoa. E foi aí que eu entendi uma coisa que mudou completamente a minha vida. Uma coisa simples, mas que mudou a minha forma de pensar. Nem tudo que aconteceu comigo foi culpa minha, mas a minha vida continuava sendo a minha responsabilidade. E existe uma diferença muito grande entre essas duas coisas. Culpa e responsabilidade não são a mesma coisa. Talvez você que está assistindo, você tenha passado por coisas injustas, talvez você tenha sido machucado, talvez você tenha cometido erros, talvez a vida realmente tenha sido dura com você, igual foi comigo, mas chega um momento em que você precisa decidir se você vai continuar esperando que alguma coisa mude ou vai começar a fazer a parte que depende de você. Porque eu percebi uma coisa, a mudança começou quando eu parei de perguntar por que isso aconteceu comigo e comecei a perguntar o seguinte: o que eu vou fazer a partir daqui? Sabe? Foi aí que eu comecei a mudar meus hábitos. Foi aí que eu comecei a mudar minha rotina. Foi aí que eu comecei a mudar minha mentalidade. E foi aí que a minha vida começou a mudar, sabe? Tudo começou a mudar, a prosperar. Então, hoje eu continuo tendo problemas, continuo tendo dias difíceis, continuo tendo desafios, mas existe uma diferença. Eu parei de esperar que alguém viesse salvar a minha vida e comecei a assumir a responsabilidade da minha vida. Porque a mudança acontece quando você para de esperar que a vida melhore, sabe? Então você tem que começar a melhorar a si mesmo. Então cuida da sua mente, cuida do seu corpo, cuida dos seus hábitos e faça isso todos os dias, mesmo quando ninguém tá vendo, entendeu? Porque às vezes a mudança que você pede a Deus, a mudança que você tanto espera, começa pelas atitudes que você toma, mesmo quando ninguém tá olhando. Então essa é a mensagem que eu gostaria de te passar hoje. Muda seus hábitos mesmo, muda sua rotina. Você chegou até aqui no meu vídeo, você que não é inscrito no meu canal, peço que você se inscreva, né? Ative as notificações aí para não estar perdendo conteúdo. Se você conhece alguém que precisa desse tipo de conteúdo, que precisa dar uma melhorada aí, dar um up na vida, envia meu vídeo para essa pessoa, que você pode ter certeza que você vai estar ajudando essa pessoa, porque no meu canal eu falo sobre tudo, sabe? Eu não falo só sobre mentalidade, eu não falo só sobre shape, eu falo também sobre rotina, sabe? Eu falo como você vai adquirir certos hacks para mudar sua mentalidade, né? Para sair de uma vida medíocre e ir para uma vida de abundância, uma vida onde você realmente está evoluindo de verdade, sabe? Então, dá uma olhada no meu canal, envia o meu vídeo para outras pessoas também, para que elas possam estar tendo conhecimento. Como eu falo em alguns vídeos anteriores meus, eu não sou coach, eu não sou um cara que, né, tenho estudo para falar sobre coisas mentais, mas tudo que eu passo aqui é sobre a minha vivência, foi sobre o que eu vivi. Então teve muita coisa que eu aprendi sozinho, sabe? Então assim, por exemplo, você precisa mudar a sua vida, você precisa mudar a sua mentalidade. Eu falo tudo sobre isso no meu canal, eu falo sobre rotina, como que você vai organizar a sua rotina na agenda, sabe? Você acordar de manhã e ter uma rotina certinha, anotar as suas metas num papel e ter tudo isso claro do que vai ser o seu futuro, onde você quer chegar. Então tudo isso eu aprendi sozinho e eu quero passar meu conhecimento para as pessoas para que elas não possam
sabe? É passar a mesma coisa que eu passei, porque eu passei por muita coisa ruim por falta de conhecimento, por falta de planejamento. Então, assim, muita gente não tem acesso a esse tipo de educação, né? Pela família. Às vezes a pessoa cresceu aí sem pai, sem muita, né? Muitas pessoas ali dando uma atenção para estar ensinando essa pessoa como fazer as coisas, como viver direito, entendeu? Dando uma instrução clara de como alcançar seus objetivos, como alcançar a sua meta. Então, assim, eu falo sobre tudo isso no meu canal. Você que precisa fazer uma dieta e não sabe como começar, não tem condição de pagar um nutricionista, tem um vídeo meu que eu ensino tudo, como calcular seus macronutrientes. Então aqui o meu canal, ele abrange todos os pilares da vida. Eu falo sobre direção, sobre Deus, falo sobre o trabalho, sabe? Então, sobre tudo isso eu falo no meu canal. Então, assim, o Gui Sparta, tudo isso que eu estou construindo, não é só um nicho, sabe? Ah, isso aqui é só sobre shape, isso aqui eu falo só sobre rotina, isso aqui é sobre mentalidade. Não, eu falo sobre todos os pilares. Porque se uma parte da sua vida não tiver próspera, você concorda que isso vai afetar todas as outras partes da sua vida, entende? Vamos supor que você tá com shape, você tá forte, tá bonitão, mas e sua cabeça, sua mentalidade, né? Você tá com a mente ruim, você não tá conseguindo ter foco, você não tá conseguindo ter clareza mental do que você vai fazer, quais são os seus planos pro futuro, aonde você quer chegar, sabe? Então, isso já abrange a mentalidade. Às vezes, você não tá conseguindo chegar no seu objetivo porque falta um planejamento de rotina. Você acorda de manhã, você não sabe nem por onde começar seu dia, você só tem uma vida totalmente planejada. Eu vou ali, por exemplo, vou trabalhar, vou voltar para casa, vou treinar, vou para academia, mas e aí se acabar só nisso? Não pode acabar só nisso. Cadê seus planos para o futuro? Cadê seus sonhos? Então tudo isso você tem que sim colocar nas mãos de Deus, né? Fazer por onde, mas ter um planejamento, sabe? Pegar a sua agenda e começar a anotar seus planos, anotar. Então, sobre tudo isso eu ensino no meu canal. Então, por isso que quando eu falo, envie o meu conteúdo para pessoas que precisam desse tipo de conteúdo, que você julga estar precisando de um up na vida, é porque aqui no meu canal eu falo sobre tudo isso, sobre todos esses setores, tá bom? Então é isso que eu gostaria de passar para você. Hoje a minha mensagem é sobre responsabilidade, sobre assumir a culpa, né, que a gente sempre tenta procurar um culpado para nossa vida. Às vezes é o pai, às vezes é a falta de dinheiro, às vezes é o lugar que você tá, o ambiente, mas primeiro a mudança começa dentro de você. Você tem que mudar você, a pessoa, mudar a si mesmo, enxergar para dentro, olhar para dentro e falar: por que que eu tô assim? Por que que as bênçãos não estão me alcançando? Por que que eu não estou prosperando? Por que que eu não estou evoluindo? Sabe? Esse que é o ponto-chave, porque às vezes você não está evoluindo porque você não conseguiu ainda mudar interiormente. Porque igual eu citei agora, eu sempre esperei mudar por fora primeiro, que alguém viesse me ajudar, eu preciso ter mais dinheiro, mas enquanto eu não mudei interiormente, e essa mudança que eu falo, é tudo isso que eu falo no meu canal, tá, gente? É começar do zero mesmo, é sua rotina, é seus macronutrientes, é sua dieta, é o trabalho que edifica o homem, é saber organizar a sua vida, é anotar seus planos, sabe? É a sua mentalidade, é mudar um hábito ruim por hábitos bons, trocar os hábitos ruins pelos hábitos bons. Então é um processo. Você vê que não é só uma coisa, é um processo inteiro para mudar uma pessoa, para você mudar interiormente. Então essa é a mudança que você tem que buscar, essa mudança interior, porque mudando por dentro, você consegue mudar por fora em todas as áreas e prosperar em todas as áreas da sua vida, certo? Essa é a mensagem de hoje. Tô parando por aqui, continue acompanhando o meu canal, tá vindo muita coisa boa por aí. Projeto 30 dias de disciplina, onde eu vou falar sobre vários pilares, sobre vários assuntos. Hoje ainda nós estamos no dia 5, mas como eu falei anteriormente, no meu canal eu já falo sobre tudo isso, sobre rotina, sobre treino, sobre dieta, sobre responsabilidade, sobre mentalidade, sobre organizar a sua vida, tá? Então é isso. E lembre-se, um dia de cada vez e sem desculpas. Tamo junto e até a próxima.